Extraído do best-sellers Uma Vida com Propósitos, o livro Você Não Está Aqui Por Acaso, editora Vida, do autor Rick Warren. Primeiro capítulo, Tudo Começa com Deus. A questão não é você. O propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal. Sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira, ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. A procura pelo propósito, pelo sentido da vida, tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isto porque normalmente se torna o ponto de partida errado. O próprio eu. Questionam-se coisas voltadas apenas para o interesse próprio, o interesse pessoal, como o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? Porém, concentrar-se em si mesmo jamais desvendará o propósito da vida. A Bíblia diz, a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado de sua vida olhando dentro de si mesmo. É provável que você já tenha tentado isto. Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber sua serventia, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o Criador ou o manual do fabricante poderá mostrar sua utilidade. Certa vez perdi-me nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me, não há como chegar lá saindo daqui. Você deve ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em si mesmo. Deve partir de Deus, o seu Criador. Você só existe porque Deus deseja que exista. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isto, a vida jamais terá sentido. É somente em Deus que descobrimos nossas origens, nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitas pessoas tentam usar Deus para sua autorrealização. Querem que Deus lhes sirva de gênio particular que atenda a seus desejos egocêntricos. Mas isso é contrário à natureza e está fadado ao fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para seus propósitos, não usar a Deus para o que você deseja. Vou repetir essa parte. Viver é deixar Deus usá-lo para seus propósitos, não usar a Deus para o que você deseja. A Bíblia diz, ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Já li muitos livros que sugerem formas de descobrir o propósito da vida. Todos poderiam ser classificados como de autoajuda, pois abordam o assunto a partir de um ponto de vista egocêntrico. Livros de autoajuda, até mesmo livros cristãos, normalmente propõem as mesmas etapas previsíveis para achar o propósito para a vida. Dê importância a seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça algumas metas, defina em que você é bom, aspire a grandes objetivos, seja disciplinado, acredite em si mesmo, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se em geral ser bem sucedido ao buscar uma meta, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem sucedido e cumprir o propósito de sua vida são coisas absolutamente distintas. Você poderia alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim falhar em alcançar os propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de mais do que conselhos de livros de autoajuda. Jesus Cristo disse, a autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho para que vocês descubram sua verdadeira identidade.
Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar seus sonhos ou a planejar sua vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensinará a fazer menos na vida ao se concentrar no que mais importa. Ele o ajudará a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação. Esta é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam, quando dizem, sempre pensei que a vida fosse... ... Querem dizer, este é o melhor palpite que posso dar. Por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiram e ponderaram sobre o significado da vida. A filosofia é um tema importante e tem sua utilidade, mas quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas supondo. O Dr. Hugh Muhammad, professor de filosofia da Illinois University, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas e intelectuais do mundo, perguntando: qual o significado da vida? Depois ele publicou suas respostas. Por sinal, bastante desanimadoras. Ele publicou isso em um livro. Alguns deram seus melhores palpites. Alguns admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida e outros foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Muhammad que respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e o propósito da vida. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. Descobrir o propósito da vida funciona da mesma forma. Pergunte a Deus. Você pode descobrir o que Deus, seu Criador, revelou sobre a vida em sua palavra, a Bíblia. A revelação é sempre melhor do que a especulação. Deus não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Claramente revelou ao longo da Bíblia seus 5 propósitos para a nossa vida. E o nosso manual do fabricante, que é a Bíblia, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A sabedoria de Deus encerra a profundidade de seus propósitos. Não é uma nova mensagem, é a mais antiga, o que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir o propósito de sua vida, volte-se para a palavra de Deus, não para a sabedoria do mundo. Deve edificar sua vida sobre verdades eternas, não sobre tendenciosos programas de entrevistas da TV, psicologia popular ou seminários motivacionais, ou mesmo vídeos da internet. A Bíblia diz: foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Esses versículos nos dão 3 descobertas a respeito de nosso propósito. Primeira, você descobre sua identidade e propósito por meio de um relacionamento com Jesus Cristo. Se ainda não tem esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Segundo item, Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isto antes que você existisse, sem a sua contribuição. Você pode escolher sua carreira, seu cônjuge, seus passatempos e muitas outras partes de sua vida, mas não pode escolher seu propósito. Terceiro item, o propósito de sua vida cabe em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. É disso que se trata este livro.
Andrei Bitov, romancista russo, cresceu sob um regime comunista e ateu. Mas Deus chamou sua atenção em um dia lúgubre. Ele recorda, aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de uma vez, anulando completamente o futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Repetindo-a, assombrado, como se a visse repassando em um letreiro luminoso, saí do metrô e caminhei para a luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito de seu propósito na vida. Parabéns! Está prestes a caminhar para a luz. Apenas continue a leitura ou a audição aqui. Um tema para reflexão. Se Deus não existisse e se tudo fosse a pura consequência do acaso, a vida não teria nenhum propósito. Tudo começa com Deus. Algumas perguntas para nossa meditação. Você já parou para pensar ou se sentiu confuso sobre o propósito de sua vida? Segunda pergunta. De que forma tentou descobrir o propósito de sua vida, mas não obteve sucesso? Terceira pergunta. Por que acha que as pessoas tentam descobrir o propósito da vida sem se voltar a Deus, o seu Criador?